Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do InCor Talks, mais uma vez falando sobre as cardiopatias congênitas. E no episódio de hoje nós falaremos com o professor Dr. Marcelo Jatene, chefe da nossa divisão de cirurgia cardiovascular pediátrica e das cardiopatias congênitas, sobre o diagnóstico intraútero e a cirurgia fetal. E como esse diagnóstico intraútero tem transformado o cuidado nas cardiopatias congênitas. Mais uma vez, obrigado, professor Marcelo, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar perguntando como iniciou o processo de diagnóstico da cardiopatia intraútero, como isso se tornou possível? Eu acho que a gente pode se remeter a 40 anos atrás, mais ou menos, que foi próximo à época do aparecimento do ecocardiograma como um exame de rotina para diagnóstico torácico, transtorácico das cardiopatias congênitas. Paralelo a isso, alguns anos depois do aparecimento e do estabelecimento do ecocardiograma como um exame de rotina, se passou a utilizar o recurso do diagnóstico fetal através do ecocardiograma das cardiopatias congênitas. No começo teve muita desconfiança. A gente falou, como é que você vai fazer o diagnóstico intraútero da cardiopatia congênita com um transdutor na barriga da mãe? O bebê muda de posição, às vezes ele está de costas, às vezes ele está de frente, às vezes ele está de lado. A precisão não era perfeita, existia uma certa desconfiança, mas o tempo foi pondo tudo no lugar. A tecnologia melhorou, os transdutores melhoraram, a experiência de quem faz os exames melhorou, e aí as crianças começaram a nascer e se pôde comparar a suspeita intraútero com o diagnóstico pós-natal. Mas isso acabou realmente mudando muito a abordagem de muitas cardiopatias congênitas. E quais são os maiores benefícios de se fazer esse diagnóstico antes? Depois a gente pode até falar um pouco sobre possibilidade de tratamento, mas quais são os benefícios de se diagnosticar e já se saber que a criança vai nascer com um problema cardíaco? Eu acho que tem dois lados. Primeiro é o lado da decepção, da chateação da família. Muitas vezes se aporta uma expectativa tão grande em cima de uma gravidez, é uma coisa tão esperada e de repente você descobre que a criança tem um problema no coração. Isso, claro, cria uma mística em cima de que já começamos derrotados no processo todo. Mas, passado esse momento inicial, como você disse, desse susto, desse incômodo inicial, eu acho que é fundamental para que se possa fazer a melhor programação possível para esse bebê nascer. Isso inclui já abordagem de equipes multiprofissionais, desde enfermagem, fisioterapia, psicologia, conhecer a instituição onde o bebê vai nascer, envolver um cardiopediatra, envolver um cirurgião cardíaco, são pessoas que vão tratar efetivamente desse bebê depois do nascimento. Existem cardiopatias onde não precisa de nenhum tratamento específico logo após o nascimento. Apenas se confirma o diagnóstico, essa criança fica em observação por algumas horas às vezes, e está tudo em ordem, vai para o quarto, tem alta, vai para casa, segue em acompanhamento clínico e no momento adequado faz o diagnóstico. Por exemplo, uma comunicação interventricular, que é a cardiopatia mais frequente que existe, onde não há necessidade de nenhuma abordagem específica logo após o nascimento. Existem outras onde é muito importante que esse bebê já nasça com uma estrutura absolutamente pronta e montada. Por exemplo, uma transposição das grandes artérias, que a primeira providência imediata após o nascimento é manter o canal arterial aberto. Então você já precisa ter uma estrutura, precisa ter a medicação, precisa ter um profissional experiente em cateterizar a veia umbilical para que se inicie a infusão de uma medicação, que é a prostaglandina, ou eventualmente deixar um profissional de hemodinâmica, de hemodinâmica intervencionista absolutamente a postos quando se tem uma suspeita, por exemplo, de um septo interatrial praticamente fechado ou de uma comunicação muito pequena. Então, as chances dessa criança sobreviver imediatamente estão diretamente atrelados a abrir a comunicação interatrial
e ligar o canal arterial. Então, esse é um exemplo de como uma atuação multiprofissional é suficiente para, em primeiro lugar, manter a criança viva na melhor condição possível, para que aí sim ela possa ser operada 1, 2, 3 dias depois, que é o que se indica nessa situação. Excelente. E agora falando um pouco das intervenções no período fetal, que é denominado cirurgia fetal ou intervenção fetal. Ela já é uma realidade? E se é uma realidade, é para a maioria das cardiopatias congênitas, para uma minoria? E que minoria é essa? Esse é um assunto que avançou muito do ponto de vista acadêmico, mas não tanto do ponto de vista prático, do ponto de vista assistencial. Mas existiram avanços fundamentais. Se estuda abordagem e procedimentos fetais desde o final dos anos 80, início dos anos 90, onde muitos estudos experimentais foram feitos para entender circulação placentária, reação da placenta à circulação extracorpórea, reação da placenta à exteriorização do bebê, do útero da mãe e depois devolver para o útero. Então, esses são estudos que seguem até hoje avançando e progredindo e evoluindo. O que se efetivamente faz de forma regular, quando existe a indicação, é claro, são procedimentos intraúteros, geralmente entre a 22ª e a 26ª semana, através de catéteres. Então, o profissional que está habituado a trabalhar com procedimentos intraútero, ele vai trabalhar junto com o hemodinamicista que faz intervenção para colocação de catéteres dentro do ventrículo esquerdo para abrir uma válvula aórtica, para abrir uma válvula pulmonar, para abrir uma comunicação interatrial. Nem todos, alguns são mais efetivos do que outros, para que essa criança melhore durante o resto do tempo de gestação que ela vai ter e para que o coraçãozinho tenha mais perspectiva de se recuperar e de nascer na melhor condição possível. Então, isso já é uma realidade absoluta. Isso é uma coisa que é feita de rotina em serviços que têm estrutura para atendimento, com hemodinamicista intervencionista e equipe cirúrgica e equipe fetal para dar essa assistência. Operações onde o bebê é exteriorizado do útero, o coração é tratado e depois ele é colocado, isso realmente avançou muito pouco. Isso não avançou. Existiram algumas tentativas, algumas surtiram efeito, outras não tanto. Por exemplo, de tratamento de bloqueio atrioventricular total intraútero. O Dr. Renato Assad é um profissional, um cirurgião que se dedicou e se dedica muito a isso. Ele descreveu algumas técnicas para abordagem. São casos menos comuns, são casos mais raros, mas existe essa perspectiva de melhora da frequência cardíaca com o implante de um marcapasso intraútero. Realmente, a cirurgia com SEC, com circulação extracorpórea no feto, ainda é um desejo futuro, né? Eu acho que sim. Recentemente, eu estive no Congresso americano no ano passado, e, na verdade, do ano passado, o seu colega Rani Naj, da Cleveland Clinic, mostrou um caso super interessante, um grande teratoma, um tumor que comprimia o coração, extracardíaco, né? Um tumor que comprimia o coração. Eles abriram, esterilizaram o bebê, esternotomia, abriram o externo do fetinho, ressecaram o tumor que comprimia o coração, colocou um dreno e fechou o tórax, um ponto, fechou o tórax. E a criancinha nasceu segurando o dreno. Poxa. Ela tirou o dreno, o fetinho tirou o dreno, segurou o dreno, não teve problema, não fez derrame e a criança nasceu viável, mas são relatos esporádicos realmente na literatura, né? A gente sabe que a abordagem da mãe para alguma cirurgia, algum procedimento, já traz risco ao feto, que dirá a abordagem do feto no sentido de continuar tendo uma gestação segura e que o bebê nasça no momento certo, na melhor condição possível. Mas são avanços que, aos poucos, as coisas vão. Você já comentou muito bem sobre o planejamento. Então, quando não se pode fazer a intervenção e a cirurgia intraútero, queria que você só comentasse um pouco mais do como proceder, do como planejar. Existem doenças que é obrigatório que se nascem em centros especializados,
outras já não é necessário isso, pode procurar depois. Como a família, a mãe que faz um diagnóstico intraútero deve proceder? Eu acho que a gente tem maneiras diferentes de pensar. Primeiro, no mundo ideal. Quer dizer, o mundo ideal seria que todos os bebês com cardiopatia congênita nascessem numa estrutura adequada para caso o bebê precise ser atendido, ele vai ser atendido de imediato. O que não acontece em muitas maternidades Brasil afora, né? Onde muitas vezes não se tem o diagnóstico intraútero de uma cardiopatia congênita e esse bebê nasce e acaba enfrentando dificuldades muito sérias e muitas vezes dificuldade até para se fazer o diagnóstico logo após o nascimento. Não tem exame adequado, não tem uma estrutura adequada, não tem cardiopediatra na maternidade. Então, acho que pensando no mundo ideal, o mundo ideal seria que todas as maternidades tivessem estrutura para dar atendimento ao bebê. Esse não é o mundo real, a gente precisa ter consciência disso. Não sendo o mundo real, eu acho que a gente precisa identificar as cardiopatias que apresentam um risco maior de complicações ao nascimento ou que precisem de abordagens específicas para o bebê sobreviver após o nascimento. Então, aí o diagnóstico intraútero guiado, direcionado, faz com que a gente possa encaminhar esses bebês para as maternidades ou para os hospitais com estrutura de maternidade. Existem várias estruturas, por exemplo, no Hospital das Clínicas e no INCOR, os partos são realizados no grupo da obstetrícia, essa criança vem por um túnel, em 5 minutos ela está na UTI pediátrica. Existem outros hospitais em São Paulo, onde os bebês nascem dentro do hospital e já são encaminhados para dentro, para a UTI. Então, são estruturas diferentes, todas funcionam, todas podem funcionar. O que a gente não considera ideal é que um bebê com uma cardiopatia diagnosticada que precise de atendimento nasça numa estrutura de maternidade sem grande suporte cardiológico pediátrico e seja transportado numa ambulância por meia hora, 40 minutos, 1 hora, ou seja lá, ou às vezes até mais tempo para um centro especializado. O transporte é muito pernicioso para essas crianças, né? Com certeza. E a melhor incubadora é o feto, né? É o útero da mãe. O útero da mãe é a melhor incubadora. Sim. Bom, mais uma vez agradecer ao professor Dr. Marcelo por nos esclarecer sobre esse grande avanço da medicina das cardiopatias congênitas e não se esqueçam de compartilhar nossos episódios e acompanhar os próximos episódios de cardiopatia congênitas. Até o próximo INCOR Talks. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado, Léo, de novo. Obrigado. Obrigado a todos. Você ouviu o podcast INCOR Talks, o podcast do INCOR HCFM USP.